Amém, vamos sorrir. Se é momento de chorar, vamos chorar, mas com o Senhor. Está com o Senhor em todos os momentos. Não é só na hora da alegria. Não é só na hora da fartura. Confiar no Senhor, entregar sua vida ao Senhor, é como o apóstolo Paulo disse: eu sei estar abatido. Eu sei padecer necessidade. Eu sei ter em abundância. Ele diz que sabia estar enfermo. Qualquer situação, para mim, eu consigo. Em qualquer situação. Porque se eu confiar no Senhor, se eu entregar o meu caminho ao Senhor, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Eu tive momentos difíceis essa semana, mas eu pude vencer todos eles. Glória a Deus. E sei que vem mais momentos difíceis. Mas essa é a vida do cristão. Aleluia. Nós cantamos aqui a mensagem da cruz, não é? Nós queremos estar mais perto do Senhor, não é mesmo? Aleluia. E nós não vamos passar por nada, não vamos ter prova nenhuma. Somos cristãos. O que quer dizer cristão? Seguidor de Jesus? Discípulos, igual o seu mestre. Agora dá uma analisada na palavra. Na vida de Jesus como homem aqui, quando ele peregrinou aqui na terra. Seu ministério aqui, como é que foi? Jesus, ele já começou que ele nasceu numa estribaria. Seu berço foi uma manjedoura. Começou por aí. Depois os seus não o aceitavam. Ele teve que sair para poder iniciar o seu ministério. E olha, que não foi aceito por todos, não. É só nós analisar o que nosso Senhor passou. E sendo Ele santo, nós muitas vezes estamos colhendo o que plantamos, irmãos. O Senhor Jesus só plantou boa semente. Mas nós largamos muita sementinha ruim por aí. É ou não é? Tem que ser sincero. E hoje, muitas vezes, nós colhemos alguma coisa que nós plantamos um dia. É a lei da semeadura. Tudo que se planta vai se colher. Tudo. Mas hoje ou mais amanhã. Essa é a lei da semeadura. Nós lemos o versículo 3 aqui que diz: confia no Senhor e faz o bem. Boa semente. E habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Se nós semeamos uma boa semente, nós vamos ter uma boa colheita. Uma boa colheita, nós vamos estar alimentados. Nós vamos ter fartura. Na área espiritual também. Se nós semear semente espiritual, boa semente, nós vamos colher o que é bom. Então, às vezes, a gente fica querendo culpar Deus, né? Ah, Senhor, como é que o Senhor permitiu que eu passasse por isso? Irmãos, vamos confiar mais em Deus. Vamos entregar verdadeiramente a nossa vida. Eu sou cristão e não volto atrás. Não vou mudar. Aconteça o que acontecer, agrade quem agradar, desagrade quem ficar desagradado. Não tem problema. Fale a verdade. A verdade às vezes dói, mas é a verdade. E quem confia no Senhor, fala a verdade. Anda na verdade. Às vezes tem pessoas que ficam magoadas quando nós falamos a verdade. Por que as pessoas se magoam quando falamos a verdade? Porque nós destapamos ou arrancamos a casca da ferida. E aí, o que acontece? Uma ferida cascuda, às vezes ela está quieta, arranca a casca, ela está ficcionada por baixo, né? E aí tem que fazer aquela limpeza,
água oxigenada, iodo e muitas coisas, arde, dói pra caramba. Mas depois ela vai cicatrizando. E assim a palavra de Deus na nossa vida, irmãos. Mas é necessário nós ouvir umas verdades para nós acordar, despertar. Precisamos ouvir algumas verdades para nós nos dar de conta que nós estamos quase saindo do caminho. Aí de repente vem e ouve uma verdade. Opa, Senhor, tem misericórdia de mim. E a pessoa se afirma de novo. Agora tem uns que não aceitam. De jeito nenhum, não dão o braço a torcer. Estão errados, sabem que estão errados, mas não voltam atrás de jeito nenhum, por causa do orgulho. Por isso que diz que orgulho mata, né? Então, quando nós somos exortados, repreendidos, é para o nosso bem. Amém? É confiar no Senhor e entregar a nossa vida a Ele. E o mais Ele tudo fará na nossa vida. Até mesmo a repreensão, que é necessário. Ai de nós se não formos repreendidos. Ai de nós, eu quero ser. Porque quando eu for repreendido é para o meu bem. Amém? Amém. Vamos pôr de pé em nome de Jesus? Aleluia. Vamos cantar mais um louvor. Glória a Deus. Está aqui mesmo, eu estava procurando lá. Senhor, eu venho agora te agradecer por tudo que o Senhor me fez saber. São coisas que eu nunca merecia. Senhor, aceite essa humilde canção que sai do fundo do meu coração. E ofereço inteiramente para ti, Senhor, Senhor, com lágrimas saindo dos meus olhos, eu passo a pensar no que eu era e volto a pensar no que tu fez por mim, Senhor. Eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não tinha uma saída, o caminho certo me mostrou. Senhor, eu sei que tu mudaste a minha vida, pois quando eu não achava uma saída, o caminho certo me mostrou. Aleluia! O Senhor vai mostrar o caminho certo. O Senhor te mantém no caminho quando você ouve a voz do Senhor. Quando você ouve, quando você espera no Senhor, você vai alcançar. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar, vamos chegar na presença do nosso Deus. Aleluia. Deus amado, Deus poderoso, Deus eterno. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, por essa palavra, Senhor, que o Senhor falou conosco essa noite, que o Senhor tem nos aconselhado, o Senhor tem nos repreendido também, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, a depositar fé em Ti. Pai, nós entregamos nas Tuas mãos a nossa família, ó Deus Todo-Poderoso. Nós oramos, Senhor, pelos nossos familiares que não estão aqui e que nós gostaríamos que eles estivessem aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, ó Deus, para serem lapidados pela Tua palavra. Deus misericordioso, por aqueles que foram repreendidos, Senhor, ó Deus poderoso, e não aceitaram de bom grado a repreensão. Meu Deus, que haja tempo do arrependimento, Senhor, e que possam voltar-se para Ti, para a Tua palavra. Deus, nós queremos Te pedir nesse momento, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor estenda as Suas mãos, ó Deus, lá no hospital, onde está o Luiz Ricardo Tavares, Senhor. Luiz Ricardo Tavares Ferreira está lá no leito do Hospital da Santa Casa, na CTI. Estende as Tuas mãos agora, Senhor. Ó Deus, resgata esta alma, Pai.
Em nome de Jesus Cristo, os demais que estão nos hospitais, Senhor, nós também te apresentamos nesta oração. Ó Deus poderoso, aqueles que estão, Senhor, nos hospitais agora, Pai. Aqueles que estão lutando com uma enfermidade física, Deus poderoso, Deus eterno, que eles possam, Senhor, pensar no Teu santo nome, porque há poder no Teu nome, Senhor. Há poder no Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Que eles possam ouvir a Tua palavra, Senhor. Que eles possam Te aceitar como legítimo e único Salvador, Senhor. Deus poderoso, que eles possam Te aceitar, Senhor. Ó Deus, e arrepender-se dos seus pecados. E ter uma vida renovada. E serem curados não somente fisicamente, Senhor, mas principalmente sejam sarados, curados da alma. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção e desde já Te agradecemos, porque confiamos na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, amanhã, às 9 horas, na escola dominical, todos são convidados em nome do Senhor Jesus Cristo. Venha aprender mais do Senhor. Conheceis e prossigais em conhecer o Senhor vosso Deus. Amém. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Estamos despedidos em nome do Senhor Jesus. Amém.